Bom dia, meu irmão, minha irmã, a paz de Jesus. Vamos partir mais uma vez, supondo a palavra. No Evangelho de hoje ouviremos assim. Certa vez perguntaram a Jesus: por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu-lhes: podem porventura jejuar os convidados das núpcias, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não lhes é possível jejuar. Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então jejuarão. Sabemos que enquanto o esposo é o Cristo, aquele que veio para desposar a sua igreja que está nascendo, ele está ali jogando, lançando as bases da sua igreja. Jesus não foi no cartório construir a sua igreja, reconhecer a firma para poder estabelecer, fundar a associação dos seguidores de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Mas é evidente o desejo de Jesus em fundar a igreja. E essa é a grande diferença de Jesus entre muitos outros teólogos, né? Que Jesus não queria igreja. Não, Jesus sim, igreja não. Como se a igreja não fosse algo evidentemente desejado pelo Cristo, escolhendo os 12, escolhendo Pedro para ser o primeiro entre eles, dizendo: ide e anunciai, com vós está o Espírito Santo, perdoai os pecados, se não perdoar não serão perdoados. Então, Jesus lança as bases, Jesus lança o fundamento, as colunas sobre a qual constrói a igreja. Tendo Pedro como a pedra angular, uma pedra de escândalo, é verdade, até os dias de hoje, Pedro será sempre uma pedra de escândalo, mas é sobre esta pedra que o Senhor constrói a sua igreja. Então, naquele tempo, de fato, os discípulos de Jesus não jejuavam, como faziam os fariseus, como faziam os discípulos de João, que tinham toda uma pregação dirigida à penitência, à conversão do coração. Jesus também o chama a conversão, como vimos no Evangelho da semana passada, mas a ênfase de Jesus é o coração novo, a vida nova nele. Porém, hoje eu não quero falar sobre esta vida nova, eu quero falar sobre o que Jesus fala no final. Dias virão em que eles jejuarão. São os dias que estamos vivendo nós hoje. Após a ressurreição de Cristo, nós estamos vivendo este tempo, onde o esposo não está mais presente fisicamente em meio a nós, vive em nós por meio do seu Espírito, e nós somos chamados também, através do jejum, a testemunhar Jesus. Você jejua? Como é o seu jejum? O jejum é uma prática milenar em várias culturas, não pertence aos cristãos, evidentemente. Como ouvimos, os judeus já o faziam, os fariseus já o faziam, mas mesmo em culturas anteriores à cultura hebraica, estamos falando aí talvez os budistas e muitos outros povos do Oriente, mesmo na África, a prática do jejum já era conhecida. A prática do jejum entendida como abstinência de alimento, abstinência de bebida para algo que eu quero dedicar. Então eu me privo de alguma coisa para obter um benefício físico imediato, no sentido que a gente precisa de fato jejuar, né? O Padre Marcelo também está precisando comer menos, como se vê, mas não é somente esse benefício. Fazer jejum apenas para deixar de comer, muita gente já faz. Muita gente fica aí fazendo esses jejuns intermitentes, não sei se funciona muito bem. É bom consultar o médico de verdade, né? Não só os youtubers. Tem gente fazendo muita loucura, muita loucuragem, digamos assim, com a sua própria alimentação. Procure um médico. Mas não é esse o jejum que Jesus quer. A privação do alimento para nós cristãos, eu estou falando do cristão. A privação do alimento é uma renúncia voluntária, não para ficar com dor de cabeça, não para emagrecer. É uma renúncia voluntária para eu dizer a mim mesmo que eu sou capaz de renunciar a algo.
O não alimentar-se, ou abster-se da bebida, ou do cafezinho, ou da carne, ou abster-se de qualquer outra coisa que te dê prazer, que você pode comer, mas você decide renunciar, o sentido que nós damos a isso é espiritual. É evidente que as consequências físicas se veem e são sempre benéficas, mas o nosso objetivo é espiritual. Eu quero, com o meu jejum, eu mostro para mim mesmo que eu sou mais forte do que aquele prato de comida. Que eu não estou submetido, eu não sou escravo da minha fome. Eu não sou escravo da minha barriga, do meu desejo de comer, da minha cupidez por alimento, do meu desejo insaciável de ter aquela coisa, de me satisfazer, de ali desafogar todas as minhas frustrações, me enchendo de chocolate ou de açúcar ou de cerveja, ou seja lá o que for. O sentido maior do jejum para nós cristãos é exatamente esse: eu mostrar que o Senhor é o Senhor da minha vida. E por amor a Ele eu me privo desse alimento. Mas me privo não somente do alimento que entra pela minha boca, eu me privo também do falar. O dia do jejum, a sexta-feira ou as quartas-feiras, muita gente também faz jejum nas quartas-feiras, né? O sentido do jejum é um recolhimento da alma, para eu me colocar diante dele, na sua palavra, para eu encontrar alguns minutos a mais, para entrar numa igreja e fazer a minha adoração, para ir à missa naquele dia, se talvez não é a minha prática. Eu só vou no domingo na missa, só vou no sábado à noite, vá também na sexta-feira. Procure fazer essa renúncia, não somente o alimento, para nos voltarmos para Cristo, para nos voltarmos para Deus, meus irmãos. É necessário que tenhamos essa prática sempre presente na nossa vida. Passamos o tempo do Natal, passamos todas as festas. É agora o tempo do discípulo, ou o tempo comum que nós chamamos, o tempo do discipulado, o tempo do anúncio de Jesus. Passamos do jejum um modo para anunciar o Cristo. Não tenhamos vergonha de dizer, não, hoje não vou não vou almoçar com vocês porque hoje é sexta-feira, hoje eu vou fazer jejum. Ou se você trabalha e não tem como de fato ficar sem comer, você pode se abster da carne. Gente, ninguém morre se não comer carne um dia na semana. Tem gente que não come carne há muito tempo. Aliás, tem 2 anos que ninguém está comendo realmente carne, né? Então estamos agora até na fila dos ossos, né? Ouvi dizer. Infelizmente é assim. Então há muitos jejuns que nós podemos fazer, mas aquele que nós precisamos fazer realmente é o jejum da nossa vontade. É o jejum para colocar o Cristo no centro. E o sentido mais profundo ainda do jejum não é, como nos ensinam os padres da igreja, não é privar-se do alimento. É deixar de comer o alimento deste mundo para comer o alimento, o pão do céu, o Cristo, a sua palavra. O jejum é alimentar-se exclusivamente da palavra viva de Jesus Cristo, que vem até nós, que veio e que vem até nós. Peçamos ao Senhor que nos ajude neste dia, ao longo de toda essa semana que se inicia, a viver esta centralidade do Cristo na minha vida, a privar-me, a adotar essas práticas saudáveis espiritualmente e fisicamente da igreja, do jejum, da abstinência, que eu posso prolongar mais. Converse com o seu padre. Padre, eu quero fazer uma abstinência por mais tempo. Converse com o seu diretor espiritual. Procure um diretor espiritual. Vivamos verdadeiramente como discípulos de Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.